Olá, boa noite. A Segunda Guerra Mundial é considerada o conflito armado de maior escala da história da humanidade. E foi neste contexto que o pior da humanidade foi revelado. Violações de direitos individuais e coletivos eram constantes. Hoje você vai conhecer a história de um professor que, obrigado pelas circunstâncias, teve que se tornar um combatente da Segunda Guerra Mundial. Milady Cury foi um dos cerca de 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. E foi depois deste período que foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, no dia 10 de dezembro de 1948, um documento que proíbe a escravidão, a tortura de todas as formas de preconceito. Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Eto. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às Nações Unidas. A gente não acreditava que ia para a guerra, não. Nós ficamos 2 anos e meio fazendo exercícios em Caçapava e em Taubaté e ninguém pensava que a gente ia. Nem quando o navio saiu daqui, a gente não sabia que ia para a guerra. Parecia quase impossível que o Brasil conseguisse ir à guerra. Um dos motivos estava na quantidade insuficiente de oficiais da ativa. A solução foi convocar reservistas, mas a maioria dessas pessoas eram oficiais liberais, como médicos, advogados e professores. E esse foi exatamente o caso do Milady, de apenas 22 anos, que de uma hora para outra teve que deixar a sala de aula para ser um combatente de guerra. Os maiores problemas foram o fato de que nós não fomos preparados para a guerra. O tempo que nós ficamos no Exército, não se fazia nada que dissesse respeito ao que ia acontecer na linha de frente. O nosso armamento era ainda aquele armamento da Primeira Guerra, de 1914 a 1918. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, era composta por cerca de 25 mil homens. Acontece que muita gente duvidou que o Brasil de fato fosse à guerra. Eles diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que a FEB embarcar. Mas o Brasil embarcou e ainda fez da piada um símbolo de combate. Quando chegamos em Nápoles, onde o navio atracou, a destruição do porto de Nápoles, os números de navios que estavam afundados ali, o estado das casas que circundavam o porto, tudo isso nos deixou apreensivos, né? Que a guerra não era brincadeira, não. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945 e foi considerada o conflito armado de maior escala da história da humanidade. O combate envolveu as maiores potências da época. Foi o único conflito a usar armas nucleares, dizimando cerca de 70 milhões de pessoas, entre soldados e civis. É considerado o conflito mais sangrento da história. O que mais me surpreendeu na guerra foi o que os alemães usavam muito, as minas, para destruir os carros e as minas pessoais, né? Destruição pessoal. Quer dizer, eles usavam muito disso e no Brasil nunca se tinha ouvido falar nisso, né? O Brasil até tentou ficar neutro, mas quando alguns dos seus navios foram atacados, o país se juntou aos Estados Unidos na luta contra a Alemanha. O Brasil enviou cerca de 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, 42 pilotos e 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira. Não demorou muito para que os soldados também percebessem o despreparo dos uniformes que receberam. Os nossos uniformes não eram preparados para a temperatura da Europa, frio de 20 graus abaixo de zero, e aqui nós nunca tínhamos visto nem de zero. Distante, Milady escrevia cartas cheias de saudade para a mulher que se tornaria sua esposa. E foram as cartas apaixonadas que documentaram momentos importantes, que mais tarde serviram de base para a confecção deste livro, publicado pela PUC. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Eto, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Ficou na minha mente só uma coisa, que a guerra não serve nada para ninguém. Ninguém ganha uma guerra. Quem é vencedor na guerra é também perdedor. Porque as vítimas da guerra
e são muitas, nunca vão ser recuperadas. Então ninguém ganha uma guerra. E para aprofundar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Carlos Eduardo Renault Ferreira Júnior. Tudo bem, Carlos? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, telespectadores. É uma honra poder estar aqui para falar de um tema tão importante, né, na nossa sociedade pós-guerra. E vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa, né, 70 anos, né? E agora, você acredita que foi importante essa declaração para que os direitos humanos fossem respeitados em todo o mundo? Sem dúvida nenhuma, Carolina. Na realidade é o seguinte, a nossa septagenária Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi muito importante porque ela foi precursora de uma série de defesa dos direitos do homem, da pessoa, que é a chamada inclusão do terceiro elemento do direito, que é a proteção da vida, né, da liberdade, da segurança, né? Então, assim, ela foi, na verdade, ela foi difundida com as outras constituições, porque ela teve uma forte influência da Constituição, da Carta de Paris, né? E também da Constituição Americana, que ainda era no século XVIII, né? Então, a partir disso, né, com todos aqueles princípios que já se via, até mesmo com origem do iluminismo, né, de grandes pensadores que tiveram essa influência, ela foi um marco na história constitucional, sem dúvida nenhuma, né, principalmente no que diz respeito à defesa dos direitos do homem, né, da pessoa, vamos dizer assim, né, e depois dela, muitas outras cartas, né, tiveram origem, né, principalmente no que diz respeito à mulher, à criança, né, e então ela teve, sem dúvida nenhuma, uma importância, uma relevância muito grande para o Estado constitucional de direito, né. Um impacto, né, relevante, né, os benefícios são visíveis, né, daquilo que temos. Mas, apesar de 70 anos, há muito ainda que se melhorar, né, para que essa Constituição, para que os direitos humanos sejam realmente garantidos no país. Sem dúvida nenhuma. Onde o Estado é deficiente, onde ele não chega, é onde temos realmente aí a desconsideração desses preceitos, né? Então, há sempre muito o que se fazer. Na verdade, ela é uma carta de recomendação, né? Então, ela não tem uma força assim, coercitiva dentro de um país, de um Estado, a não ser essa recomendação, apesar da grande importância dela ter sido a grande maioria dos países, membros, inclusive, né, da ONU, de eles ter fundido essa Declaração Universal em suas constituições, mas ainda, sem dúvida nenhuma, há muito o que ser feito, né? A gente não pode perder os olhos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive, penso eu, que ela deveria ser mais trabalhada, ou até mesmo lida diariamente, vamos dizer assim, pelos governantes dos nossos estados, né? Inclusive, eventualmente, ensinada também no ensino fundamental, da importância da pessoa, ela saber quais são os seus direitos, e dentro disso, indiretamente, também revela deveres desse cidadão ali que está em formação, né? Trabalhar essa informação da Constituição logo no início da educação, né, desde a educação no ensino fundamental 2, médio, seguindo, faz com que essas ideias fiquem fixas, firmes, né, sólidas dentro da sociedade como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Tudo que é trabalhado nos ensinos de base, sem dúvida nenhuma, que reflete no cidadão como pessoa, né, como ali o seu pagador de impostos, vamos dizer assim, né? Então, esse preparo, a gente discute sempre em sala, né, ou em eventos, esse preparo deveria ser feito, e também tem uma visão um pouco deturpada. Quando se fala em direitos humanos, sempre imagina uma tendência esquerdista e tal, e não é bem isso, né, porque os direitos humanos, ele é o direito de todos nós, quer seja em que situação você esteja ali na sua sociedade, né, quando se pensa em direitos humanos, já se pensa numa criminalidade e tal, e não é bem assim, né? A gente tem que estudar, tem que se aproximar um pouco mais do tema, da escrita, para poder entender o que é, e não ter um preconceito aí no que diz respeito aos direitos humanos e estendê-lo de forma equivocada a outras áreas, né? Não tem a ver com posicionamento político, né? Mas aquilo que é importante para todos nós. Agora, é possível garantir esse direito, né, de todos? Ou é uma utopia pensar que isso um dia pode acontecer? Esses direitos, eles são garantidos na nossa Constituição de 88, né? O Brasil, ele aderiu ao tratado já no primeiro dia, né, no dia 10 de dezembro de 1948. Então, no primeiro dia ele já aderiu,
Só que é sistemático e progressivo, que a gente chama, né? Então, a princípio, não consegue implementar todos os 30 artigos já pô-lo em prática no nosso ordenamento. Então, é sistemático. Hoje, nós vemos aí uma série de leis de proteção à mulher, de proteção à criança. Isso foi sistemático, partindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ela tem muito que ser trabalhada, ela se encontra dentro da nossa Constituição, em sua totalidade, né? Mas, assim, como eu disse, onde o Estado ele se afasta, onde o Estado não está presente, vamos pensar nas regiões mais remotas do nosso país, né? Vamos falar do nosso país, é onde aquela sociedade fica entregue, né? aos ordenamentos alheios, aí, podendo até falar da criminalidade mesmo, e onde se afasta tudo o que nós temos no nosso ordenamento, mas em alguns pontos não há efetividade. Então, a Constituição garante, se um direito constitucional for ali afrontado, sem dúvida nenhuma, o judiciário ele vai tutelar esse direito, mas ele tem que ser provocado, né? Então, eu concluo que nossa Constituição, ela tem essa proteção, baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a aplicação dela é que tem que ser eventualmente discutida dentro do nosso país. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar, né? Na aplicação dessa lei. Quando eu passo por uma situação como essa, ou visualizo uma situação como essa, que quebra, né, daquela ruptura, uma violação desses direitos, né? Onde eu posso registrar essa denúncia? Aí vai variar de acordo com o tipo de afronta, né? O que o mais comum, até para pegar o gancho, seria uma prisão ali sem o devido processo legal, que inclusive o devido processo legal também há a previsão dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando não há o devido processo legal, por exemplo, tem o remédio constitucional, que é o habeas corpus, que, né, pode ser impetrado, para que aquela prisão ali, muitas vezes autoritária, ou eventualmente que tenha ali dentro do processo legal algum equívoco, alguma falha, ela seja, né, cassada e a pessoa possa eventualmente responder em liberdade. Esse é um exemplo comum, né, que a gente pode citar, até para fácil compreensão. Após a Segunda Guerra Mundial, nasceu a Organização das Nações Unidas. Entre os objetivos dos órgãos está a garantia de paz social. Por isso, foi reunido, né, em um único documento, a repercussão internacional desses direitos e garantia de todas as pessoas. O documento ficou conhecido também como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem servido como parâmetro, como base para constituições, né, de todo o mundo, inclusive a brasileira. Mas ainda há um longo caminho para se percorrer para que ela seja realizada para todas as pessoas. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra. A Segunda Guerra Mundial pode até ter chegado ao fim, mas seus efeitos são sentidos até hoje. Muitas vidas foram perdidas na guerra. Além disso, ela foi palco de diversas violações de direitos individuais e coletivos. E foi neste contexto que nasceu a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de trazer a paz a todas as nações do mundo. E para garantir que os direitos e garantias ficassem muito claros, nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante liberdade, justiça social e paz mundial. Hoje, o documento conta com a assinatura de mais de 122 países que se comprometeram a cumpri-la. E apesar de não ter força de lei, ela serve como uma base para as constituições e tratados internacionais. A declaração ela tem 30 artigos específicos. E ela se preocupa efetivamente com a cidadania. Por isso que a nossa Constituição, que é de 88, né, e é considerada nova, ela é tida como uma Constituição cidadã. Por quê? Se voltou muito à Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais traduzido do mundo e está disponível em mais de 500 idiomas. Este ano, ela completa 70 anos. Mesmo assim, para muitas pessoas, este ofício não passa de um simples papel. Temos muitos desafios. Em termos de paz e segurança, que são um dos motivos pelos quais a ONU foi criada, temos hoje mais conflitos e guerras do que em qualquer momento depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Temos conflitos no Oriente Médio, no Afeganistão, em muitos países da África.
Temos situações de graves violações em Mianmar, entre outros, e também em muitos países latino-americanos. Um dos grandes desafios da ONU consiste em tirar todos esses planos do papel, em casos como o da Síria, que após anos em grave guerra civil, ainda enfrenta uma crise de refugiados. Ou ainda no caso dos venezuelanos, que fogem do desemprego e da fome. Ele foge, o ser humano foge com sua família, né? O homem, a mulher foge com seus filhos, para justamente procurar o quê? A sobrevivência, procurar o direito da vida. O direito à vida é inerente do ser humano, ele nasceu com vida, então ele tem o direito de respirar um ar puro, ele tem o direito de ter saúde, ele tem o direito de ter moradia, de ter alimentos, de ter, sobretudo, um governo justo. O Brasil está fazendo prova de uma grande capacidade. Estão sendo cumpridos os instrumentos legais. E mais, o Brasil está demonstrando muita solidariedade no trato com os venezuelanos. Isso é excelente. E nós, como órgão, apoiamos a resposta das autoridades brasileiras, federais e estaduais, para acolher da melhor forma possível os venezuelanos que chegam aqui. Mas o desafio não acontece apenas longe das fronteiras brasileiras. No Brasil, direitos básicos como educação, moradia, emprego, assistência médica e até comida ainda não são uma realidade na vida de todos os brasileiros. Além das questões sociais, a Organização das Nações Unidas também se preocupa em desenvolver a cooperação entre os países em prol do meio ambiente. Um outro desafio enorme é o meio ambiente. Já sabemos que se as coisas continuarem assim, não poderemos ter a confiança de que dentro de 50 ou 100 anos o nosso planeta ainda vai ser habitado pela raça humana. Estamos vendo os níveis dos mares crescendo tanto que dentro de 30 anos poderia já não existir mais um país como as Ilhas Maldivas. Poderia facilmente não existir dentro de um tempo a praia de Copacabana e a praia de Ipanema. O mundo está caminhando pelo respeito aos direitos humanos, em todos os sentidos. E hoje a preocupação mundial é o quê? É com o próprio planeta em que vivemos, que é o nosso planeta água, não é verdade? Hoje, com essa poluição, então estão se criando normas, né, as grandes potências no mundo, inclusive, para evitar o quê? A poluição, porque estamos acabando com o próprio planeta, nós estamos destruindo a nossa casa. A Segunda Guerra Mundial acabou, mas muitas pessoas ainda vivem em uma constante batalha. É gente que luta pela vida, liberdade, igualdade, moradia. Pelo direito de ter uma pátria, de poder viver em paz e ter o mínimo de dignidade para sobreviver. E enquanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos não for uma realidade para elas, para a humanidade, a guerra não acabou. E a gente volta a conversar com o advogado Carlos Eduardo Renault Ferreira Júnior. Carlos, há muito o que se fazer, né? Eu tenho aqui um dado da Agência Brasil, o número de refugiados, de pessoas que saem de suas casas, né, por conta da violência, dos conflitos, bateu um recorde em 2018, atingiu 68 milhões o número de pessoas que saíram de seus lares em busca de paz. Ainda precisamos percorrer um longo caminho para conquistar, né, essa declaração dos direitos sendo respeitada. Sem dúvida, Carolina. Esses números assustam, né, demais, e eu tenho certeza, posso te assegurar, de que vai muito além desses números, né? A gente pensa aí nos lugares não tão remotos, onde é possível contabilizar essa situação, mas sem dúvida nenhuma que vai muito além. Né? Então, muita coisa há que ser feita. Nós ainda não resolvemos toda a questão dos direitos humanos voltada de fato à pessoa, ao humano, e hoje já temos que enfrentar as questões ambientais, como a matéria disse. Então, esse trabalho ele é constante, ele não termina, né? Porque o melhor que seja o Estado, essas afrontas a direitos pessoais, sem dúvida nenhuma, ela sempre vai ocorrer. Então, sem dúvida também que com a tecnologia, a informação ela é mais acessível. Hoje, com o smartphone, você tem condições de saber o que está acontecendo em qualquer canto do mundo, ou boa parte dele, né, com exceção dos países que ainda são fechados aí. Então, esse trabalho é constante. A rede social ela tem um papel importante, né, em difundir essa situação. Né? Nós temos aqui nossos vizinhos, os venezuelanos hoje, que não é de hoje, mas vem passando aí por um período muito difícil, político, que faz milhares de pessoas sem acesso à saúde, à educação, a alimento básico, não tem.
Migraram ali para Pacaraima, né? Pois Foi é. realmente uma situação bem complicada. Pois é, e aí essa situação também atinge diretamente o nosso país, sem dúvida nenhuma, por mais que estamos desenvolvendo ali algumas técnicas ali para tentar acolher todo mundo, mas o próprio estado já ali na região já é bem pobre, então fica uma situação bem complicada para o nosso país. De qualquer forma, eu achei importante o papel de acolher aqueles refugiados. Alguns vieram para São Paulo, outros foram para outros estados em busca de trabalho, tudo com o aval do Estado brasileiro. Isso é importante, isso não basta só o Brasil fazer, todos os outros países têm que estar atentos, né? Porque um grande marco da Declaração Universal foi justamente essa aceitação mundial, né? Com exceção de alguns países, podemos falar que houve uma aceitação mundial. Então, aquilo que na época da guerra se via, matando milhares de pessoas, bomba química e tudo mais, hoje, aos olhos da humanidade, da sociedade mundial, aquilo ali é uma atrocidade. Então, isso foi um papel muito importante que a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe para a sociedade mundial como um todo, com algumas exceções, sem dúvida nenhuma. Mas esse trabalho ele é constante, a cada passo tecnológico, qualquer coisa que seja, sempre vai haver uma outra questão. Então, por mais que ela tenha 70 anos, ela é tão presente e tão necessária no nosso dia a dia quanto era naquele passado de guerra. Tão relevante, né? Quanto no período em que ela foi instituída, Sem né? dúvida nenhuma. Você estava falando da importância de conhecer mais sobre isso. Agora, nesse período em que ela completa 70 anos, muitas escolas, instituições fazem amostras culturais, né, para promover mais esse tipo de discussão. Você acredita que é importante falar sobre isso em todas as esferas, classes sociais? Eu acho super importante e acho pouco. Inclusive, né, nós não podemos lembrar dessa carta apenas em um dia ou um mês do ano, né? Ela tem que ser lembrada diariamente, né? O sofrimento da Primeira, Segunda Guerra Mundial, ele tem que ser lembrado, foram milhares de mortes. Não quer dizer que isso tem que nos trazer um martírio, vamos dizer, um mártir, sejamos um mártir o resto da vida, não. Mas a gente tem que colocar o coração, eu vou dizer, nisso. Né, de você saber aquilo ali, saber o que houve no passado, fazer essa leitura como se fosse um mantra e tentar, para que nós sejamos pessoas melhores, inclusive, né, mas proativa aí com o próximo, solidária, fraterna, que ali é o que diz muito claro, já logo no preâmbulo da carta, né, da fraternidade que devemos ter um com o outro. Então, é um trabalho incansável. Um dia só não basta, tem que ser 365 dias no ano, com os olhos voltados a esses princípios, né, que a carta contempla. Há indícios de que aqui no Brasil, né, o Ministério dos Direitos Humanos, ele se torne uma secretaria. Qual é a sua visão em relação a essa possível mudança? Olha, é difícil pensar em algo pejorativo ou que vá fazer com que isso decaia sem antes acontecer, né? Ela como ministério, ela já tem uma atuação forte, né, dentro do Brasil, vamos falar do nosso país, né? Mas os cantões é que acabam incomodando um pouco nós que temos essa vivência, né? Não basta ela ser bem utilizada nos centros urbanos, enquanto todo o redor do país continua na miséria, né? Então, por mais que se mudar para a secretaria, continuar como ministério e continuar com um trabalho efetivo, ou melhor, um trabalho ainda melhorado dentro desses cantões, não há que se opor, né? A gente tem que, muitas vezes, esperar a coisa acontecer, com os olhos atentos, para poder, né, ter uma posição. A princípio, eu acho que isso não influenciaria, ou ela não perderia sua graça, desde que o trabalho fosse tanto quanto ou muito mais, nos cantões. Eu não falo cantões só do Brasil, cantões do estado de São Paulo, cantões do Vale do Paraíba, cantões aqui da nossa cidade, da nossa região, né? Então, o Estado ele tem que agir dentro dessas comunidades, né? Senão, não adianta, pode ser ministério, pode ser secretaria, o que for, se não tiver um trabalho efetivo, não vai fazer nenhuma diferença. Importante a eficácia, né, dessa secretaria, né, ou ministério, enfim. Muito obrigada, esse é um assunto muito importante que deveríamos falar mais vezes e por mais tempo aqui, mas agora o nosso tempo se fecha e eu agradeço pela sua presença e pela sua contribuição. Carolina, não sou eu que agradeço, é sempre uma honra falar de um assunto tão importante para nós, né, tão presente. O nosso septagenário, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é tão presente no nosso dia a dia, é sempre uma honra falar disso, difundir, divulgar, né, essas questões, e eu agradeço pelo convite e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada.
E o Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.